Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, de literatura e programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas, na minha rotina eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Hoje eu venho com mais um vídeo opinião resenha desse livro maravilhoso, Irmãs de Revolução, uma coletânea de histórias com autoras diversas, com enfoque no feminismo especulativo. Essas histórias elas se utilizam de várias narrativas e vários gêneros literários para tratar sobre as questões de gênero e desse feminismo especulativo, né? Que busca trazer cenários, perspectivas futuras, reflexões sobre o presente e, por que não, assim, criar cenários para o futuro. A história que eu li essa semana é da Ellen Graham, algo assim. É uma escritora estadunidense e o título é Estratégias Estáveis para a Gestão Intermediária. É uma história que começa, a nossa protagonista começa a falar conosco e aí ela fala de um primo que é um inseto e tem um exoesqueleto e que ela de repente decide participar de um experimento e esse experimento ele faz com que materiais reativos comecem a surgir, né? E é interessante porque nessa pesquisa, nesse experimento, não só a nossa protagonista faz parte, ela não é única, tem outras pessoas que fazem parte desse experimento, a Margarete, né? E o seu esposo, o Greg. E de repente ela percebe que não dormiu bem à noite e se vê acordando de manhã cedo, tendo passado a noite inteira trabalhando. Ela vê tudo isso com surpresa, mas para ela é um tá ok, e ela percebe que o seu corpo tem alguma modificação. Com o seu companheiro não é muito diferente e o Greg começa a perceber que sua língua começa a crescer e dentro dela sai uma lâmina cortante e aí ele se vê naquela situação de total surpresa e de uma tentativa inicial de readaptação. De como é que ele vai tomar um café da manhã com aquela lâmina na boca, né? Eles decidem parar o café, não vão tomar café, mas aí eles voltam para a cama e começam a namorar. E aí depois ela se organiza para ter mais um dia de trabalho. É interessante porque lá no ambiente de trabalho, ela está com outros colegas que junto com ela decidem fazer parte dessa equipe de experimentos e eles desenvolvem pesquisas nessa área de bioengenharia e começam a perceber entre eles e a conversar sobre as mudanças que cada um tem vivido, né, nesse processo. Ela tem um certo desentendimento com um colega ali de trabalho, mas de qualquer maneira segue a rotina dela normal, sem grandes interferências, e ela percebe uma mudança muito radical na sua alimentação, porque ela começa a comer plantas. E aí ela fica intrigada pensando, por
porque eu estou sentindo vontade de comer plantas. Porque se eu fosse talvez um inseto, uma abelha por sinal, eu não ia querer comer plantas, eu ia querer comer outra coisa, né? E fica com aquela pulga atrás da orelha. E por ela ter tido esse desentendimento com o seu colega de trabalho, Harry, o seu chefe, o David, vai conversar com ela e trazer à luz um questionamento sobre isso, porque ela ter se comportado daquela maneira, a ponto de desencadear um desentendimento entre ela e o Harry. E aí eu quero ler um trecho para depois continuar a sequência dessa história que achei bem interessante. Diz assim: Tom apenas olhou para mim, aguardando o momento certo, esperando que eu me colocasse na berlinda. Meu café cheirava queimado, mas enfiei a língua nele e fingi beber. Eu não sou humana até ter tomado meu café. Soava falso, calha a boca, pensei. Essa foi a abertura pela qual Tom estava esperando. Era sobre isso que eu queria falar com você, Margarete. Ele ficou ali sentado, curvando-se para frente, de um jeito relaxado, como um gorila nas montanhas, que não tinha nenhum inimigo natural. Acabei de conversar com Harry Whitlock e ele disse que você tentou sugar o sangue dele durante a reunião de estratégia de marketing. Ele fez uma pausa por um instante para conferir minha reação, mas a expressão neutra estava fixa no meu rosto e eu não disse nada. O rosto dele mudou para projetar decepção. Sabe, quando reparamos que você estava desenvolvendo 3 segmentos corporais distintos, tivemos grandes esperanças para você. Que dá para perceber, né? Porque ela teve aquele desentendimento com o seu colega de trabalho, mais ou menos, né? Dá para ter uma ideia. E aí ela começa a conversar com os colegas de trabalho sobre essa mudança no seu corpo e a perspectiva dessas mudanças, o que vai acarretar como consequência. E aí eles cogitam sobre talvez a possibilidade de ela citar, falar sobre algo que estava decepcionando na mudança que eles tinham projetado e que efetivamente não tinha sido do jeito que eles tinham pensado. Chega um momento de um intervalo e aí eles vão para um restaurante almoçar e aí ela não vai só, ela vai com outras pessoas, inclusive o seu marido trabalha com ela no mesmo local e eles se encontram lá. E aí eles começam a conversar e a almoçar. E nessa perspectiva de falar sobre essas mudanças, ela percebe que a perspectiva dela de decepção em relação a essa mudança foi maior do que o que ela esperava, porque ela pensava que através desse experimento ela teria uma maior autonomia no seu trabalho. Ela sempre gostou das ferramentas gerenciais de liderança e quando ela decidiu fazer parte desse experimento, ela queria potencializá-las no sentido de ser uma líder melhor, de ser mais assertiva na sua estratégia e ela galgava ali mesmo na empresa que ela trabalhava outras oportunidades. E quando aí ela percebe que o seu colega de trabalho acaba tendo mais oportunidades que ela e de uma certa maneira ela fica meio que escanteada, ela fica naquela situação assim, eu não vou pedir demissão porque não tem sentido. Se eles querem me tratar com indiferença ou me deixar escanteadas, ou mesmo darem mais oportunidades ao Harry do que a mim, eu não posso fazer nada, mas eu também não vou me chatear com isso e fazer um retrocesso no sentido do meu espaço de trabalho por causa de um outro colega. Né? O experimento não aconteceu do jeito que eu esperava, mas ainda a vida segue e bora lá.
Eu vou ler mais um trechinho para arrematar essa ideia geral dessa história. Foi uma história curta, mas não tão curta, mas em essência uma narrativa muito simples no sentido do que ela queria trazer para nós leitores. Pelo menos foi isso que eu inferi. E diz assim: eu não fazia coisas assim, costumava ser mais paciente, não. Apreciava mais um espectro diverso das possibilidades humanas. Era mais interessada em sexo e televisão. Este emprego não estava me ajudando a ser uma pessoa afetuosa e agradável. No mínimo, eu estava me transformando numa companheira de almoço bem desagradável. Porque eu quisera entrar na área administrativa mesmo? Pelo dinheiro, talvez. Mas isso não era tudo, era o desafio, a chance de fazer algo novo, de controlar o esforço total, em vez de apenas fazer parte de um projeto. Porém, também era pelo dinheiro. Havia outras formas de ganhar dinheiro. Talvez eu devesse simplesmente chutar o balde e recomeçar. Apesar desse pensamento da personagem, da nossa protagonista, ela não chuta o balde não, muito pelo contrário. Ela se revolta com essa promoção do colega e porque as mudanças que ela esperava através do experimento no seu corpo não aconteceram do jeito que ela esperava, não surtiram um efeito positivo para ela, muito pelo contrário. E a mudança na sua estrutura biológica acarretou com isso problemas e o que ela desejava de maior espaço no trabalho, potencializar o seu papel de líder, não foi alcançado. A história continua e ela tem um momento meio bem decisivo nessa história, no decorrer da narrativa. Ela tem uma atitude muito abrupta e é interessante porque essa mudança abrupta no seu comportamento tem uma atitude, essa reação dela faz com que chegue a um evento X dentro dos outros personagens, né? E isso mostra muito a essência do que ela era inicialmente, quando sua natureza mudou, ela passando da figura de uma mulher, aparentemente para a de um inseto. E é bem interessante isso, e aí eu não vou dizer o que é que acontece. Quando eu fui pensar sobre a narrativa e a mudança que ela desejava, mas a consequente fenômeno não ocorreu do jeito que ela esperava, e o seu processo de insatisfação, satisfação em relação ao trabalho e escanteio mostra muita preocupação veja assim, do papel da mulher no ambiente de trabalho. Quando muitas vezes a mulher ela se anula totalmente no sentido de outras demandas pessoais e realizações pessoais com o único objetivo talvez de galgar uma carreira profissional. Que a gente conhece a história do feminismo e a evolução da mulher na entrância do mercado de trabalho, que alguns tiveram decepção depois de terem dedicado tanto tempo à sua carreira profissional, anulando seu lado pessoal, porque no final das contas elas percebem que o trabalho passa, mas a vida pessoal continua. E quando você não construiu algo nesse aspecto, é algo muito solitário. Eu lembro que eu tive uma professora na época da faculdade e ela brincava muito com essa coisa da satisfação do trabalho ou não, homens e mulheres, independente de gênero. E ela dizia assim: façam algo que vocês amam de verdade, que vocês gostam, se identificam. Porque senão, do contrário, sua única alegria no mês de trabalho vai ser no último dia do mês, quando você receber seu salário. Mas não pode, sua carreira não pode ser delimitada simplesmente pelo ganho de dinheiro ou uma profissão que dê mais retorno financeiro. Tem que ter outras gratificações. E a gente percebe aqui na narrativa a infelicidade da personagem em relação a esse trabalho, né? É como se ela não tivesse conseguido chegar a um patamar X, um reconhecimento Y, e infelizmente só ficou naquela coisa do recebimento do dinheiro.
né, do ganho financeiro que aquele trabalho poderia dar. E isso é algo que a gente tem que pensar, refletir e talvez até questionar sobre o papel de satisfação nas nossas escolhas, né? Porque são muito importantes para a gente realmente ter uma carreira no sentido não só de ter o recebimento, mas de ter um papel social de autossatisfação, né? Porque quando você trabalha com algo que você gosta, se identifica, já existem dificuldades. Imagina se você não tiver essa identificação e for apenas remuneração financeira pecuniária. Então é algo que acho importante a gente pensar, refletir individualmente, né? Mas que a autora aqui, ela trouxe para nós a luz dessa narrativa. Então é isso, foi essa história mesmo, bem curtinha, bem gostosa. E fica aí essa dica, estou quase terminando esse livro, estou com aquele sentimento de saudade, porque já estou aqui. E só falta esse pedacinho mesmo para terminar. Poucas histórias, mas foi um livro, tem sido um livro muito bem lido, bem destrinchado. E essa experiência tem sido para mim única, né? Pena que com certeza eu não vou chegar até o final do ano lendo não, porque as histórias vão acabar antes, tá bom? Quem quiser comentar no vídeo pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!